Espaço Viver Bem. Oferecimento Vila Flora. Mais do que viver é conviver. Isso mesmo, mais um quadro Viver Bem, conversando com a gente aqui nesta noite de quarta-feira, a nutricionista Cíntia Batistella, que muito gentilmente atendeu a gente e vai conversar nesse quadro Viver Bem com o oferecimento do Vila Flora sobre um tema um pouco polêmico, é verdade. Ela vai falar sobre alimentos transgênicos. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda à Rádio Ipanema por telefone. Na próxima você vem aqui conversar com a gente no estúdio, tá bom, querida? Boa noite. Boa noite. Com certeza estarei aí com vocês. Muito legal, muito obrigado mesmo por topar falar desse assunto. Pra quem não sabe, durante a tarde eu postei na rede social se alguém tinha alguma nutricionista pra indicar, pra falar com a gente. 62 nomes foram indicados. E aí, juro, eu fiquei emocionado aí com os amigos, mas eu fui ligando pros nutricionistas e o pessoal falava, ai, mas transgênico é difícil, e a Cíntia topou. Então, o que é o alimento transgênico, Cíntia? Explica pra gente. Olha, o alimento transgênico, ele é um produto que foi alterada a sua estrutura, ou na estrutura celular, houve uma modificação ali no DNA, né, da célula. E isso é feito geralmente através de técnicas de engenharia genética. Então, artificialmente, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil, é feito em laboratório alguma alteração. Então, isso pode ocorrer no alimento, nas plantas, né, nos grãos, especificamente, que tem ocorrido, produtos em geral, medicamentos, né? O transgênico seria um grão sem defeitos, vamos dizer assim, feito geneticamente para crescer mais rápido, é isso ou não? Existe, não necessariamente nos termos, né, de tamanho, de defeito e tal, mas o objetivo dele é realmente melhorar a qualidade, né, desse grão, aumentar a produção também. E algo que eles colocam bastante é resistência às pragas, né? Então existe aí nessa situação do objetivo deles como um todo é resistência às pragas e atender a demanda, né? Então eles colocam alguns prós e contras, né, com relação a essa atividade transgênica dos alimentos. Cíntia Batistella, nutricionista, conversando com a gente. Cíntia, por que existe tanta polêmica em cima desse assunto? Olha, é porque assim, falando também a respeito do nosso Conselho, né, Federal de Nutricionistas, nós não assim recomendamos a utilização dos transgênicos, porque existem muitos estudos ainda a serem feitos, né? Então nós principalmente defendemos ali a alimentação mais natural, recomendamos que o alimento tenha feito de uma produção orgânica ou agroecológica, porque existe realmente uma ambientalmente também falando, né? Alguns pontos negativos que ainda não estão muito bem esclarecidos para a gente como profissional e até para a população como um todo. Então, a gente determina assim, que seria melhor serem feitos estudos, né? Mais claros, para que a gente possa ter mais segurança no consumo, né? Na indicação, consumo, enfim. Consumo. Ou seja, é um assunto que ainda está se envolvendo muita pesquisa, existe ainda muita coisa sendo feita, porque há aqueles que dizem que o alimento transgênico tem uma chance maior de provocar o câncer. Aí tem o outro que defende, fala, mas transgênico existe no mundo inteiro, Exatamente. Então, a gente encontra, assim, né, os pontos positivos que as pessoas alertam, o aumento da produção, a maior resistência às pragas, redução de agrotóxicos. Eles até colocam que até fazem assim um aumento do conteúdo nutricional. Por exemplo, um arroz ele pode ser colocado um pouquinho mais de vitamina A, de beta-caroteno, né, para favorecer então esse alimento. Enfim, tem alguns pontos positivos que são colocados nesse termo, né, dos alimentos transgênicos. Porém, alguns negativos também, que fora essa questão da falta de pesquisa, quer dizer, que a gente acha que ainda precisam mais. A questão da alergia, que alguns desses alimentos podem estar ocasionando nas pessoas que consomem, né?
e a eliminação de alguns, como através da seleção natural mesmo, né, das plantas, a eliminação de alguns insetos, alguns animais. Então isso vira a questão ambiental também sendo trabalhada e estudada como um todo, né? Muito legal. Não é polêmico. Mas assim, o que a gente, até fugindo um pouco da polêmica, eu vou ser bem sincero, Cíntia, eu não sou nem a favor nem contra transgênicos. Eu só fiz questão de a gente tocar nesse assunto porque na semana passada houve uma votação lá em Brasília, onde mudaram, pelo menos nesse voto da Câmara, isso vai passar por outros processos, que fizeram a votação por tirar o T, né? O T com aquele triângulo amarelo dos rótulos dos produtos. Isso gerou um desconforto tremendo. Mas uma coisa que também é na área de nutrição que é muito recorrente é o pessoal cortar o glúten. Muita gente fala disso. O que é por que se corta o glúten? O que é o glúten, Cíntia? Tá certo, olha, então, vamos lá. O glúten é a proteína do trigo, né? Então é um componente dentro do trigo que nós conhecemos como a farinha de trigo, enfim, derivados dele. Existem pessoas que ela tem intolerância, né, a essa proteína, e aí sim nós, nutricionistas, recomendamos a não ingestão. Suspensão. Isso, a suspensão, que são as pessoas com a doença celíaca, né, que nós chamamos assim. Então, nesse caso, a gente tira totalmente e fazemos substituições adequadas e tudo mais. Porém, houve alguns estudos, e isso é o que está assim, um pouco mais, vamos dizer, na moda, é as pessoas que deixam de consumir por achar que ele pode estar favorecendo alguma alergia, né, na pessoa. E existe sim, até a nutrição funcional, ela é bem aprofundada nesses estudos, tá? Mas toda restrição de alimentos, ela deve ser bem orientada. Sim, senão o pessoal comete excesso e isso nunca é bom, né? Nunca é bom. Nós, aquele ditado, né? Nós primamos pela alimentação equilibrada, né? De uma maneira geral. Então, seria bom consultar mesmo o seu nutricionista, né? Bater um papo para saber até que ponto isso é importante, a restrição do glúten ou não, né? Muito bom. Cíntia, quem quiser saber mais sobre nutrição, passa o contato para quem tá na audiência. Muito obrigado mais uma vez, viu? Passo sim. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição aí de vocês, um ótimo programa. Nós podemos no 3228-3411, através das nutricionistas da equipe Se Nutrir, tá? Tá, é 3228-3411? Isso mesmo. Então tá certo, 3228-3411, Cíntia Batistella, ou toda a equipe de nutricionistas. Cíntia, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, um ótimo programa aí pra vocês. Valeu, esse foi o Espaço Viver Bem, oferecimento do Vila Flora, um bairro planejado feito pra você e a sua família a 5 minutos do Campolim. Na noite com a IPA. Gol do Guarani, Corinthians tá perdendo. Uhul. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down each